Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 3 de agosto de 2020. Antes de darmos início aí, quero comunicar ao plenário que tivemos uma conversa com a mesa na sexta-feira e hoje tivemos uma outra conversa sobre a realização das sessões plenárias via telepresencial, visando aí manter a segurança de cada membro desta casa. Também a gente seguindo aí a protocolo do governo do estado, também tendo em vista que poderá ter mudanças assim que sair da zona vermelha, a mesa poderá revogar a portaria. Então a gente amanhã em diante estaremos instalando o sistema, e assim que tiver tudo ok, a gente vai providenciar e publicar a portaria. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pariquera-Açu. Com a palavra a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite a todos. Gostaria de pedir a dispensação da leitura da ata, já que a mesa se encontra na secretaria e é de conhecimento aí de todos os pares. O requerimento da vereadora está em discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Não havendo discussão, de acordo com o artigo 138 do Regimento Interno, a ata da 14ª sessão ordinária de 2020 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do senhor prefeito. Boa noite a todos. Ofício número 216/2020, que encaminha cópias das portarias número 94 a 269/2020, ofício número 217/2020, em resposta ao requerimento número 72/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Ofício número 218/2020, em resposta ao requerimento número 73/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Ofício número 540/2020, Departamento de Saúde, em resposta ao requerimento número 77/2020, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo número 3/2020, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense à senhora Eliane de Brito Fielder, de autoria do vereador Mário Miranda. Projeto de decreto legislativo número 4/2020, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao senhor José Irã Mendonça do Rego, de autoria da vereadora Tereza dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 5/2020, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao senhor Alexandre Volasque Negrão, de autoria do vereador Arnaldo Lourenço. Projeto de decreto legislativo número 6/2020, que dispõe sobre a concessão do diploma do mérito ao senhor Sebastião Assunção, de autoria do vereador Eliel Coppe. Projeto de decreto legislativo número 7/2020, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao senhor Paulo Sérgio Agostini, de autoria do vereador Milton Ticaca. Informa aí aqueles vereadores que ainda quiserem apresentar a biografia do seu homenageado, que o prazo se estende aí até o dia 6/8.
Encaminha os projetos de decreto legislativo número 3, 4, 5, 6 e 7, /2020 às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 158/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a instalação de redutor de velocidade, lombada e sua respectiva placa de advertência na rua Ana Flórido Sidelasque, no bairro Jardim Elvira Zanella, nas intermediações do número 100, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 159/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de realizar reparos da caixa de escoamento de água pluvial e das lajotas localizadas entre a esquina da rua Pedro Boni e a avenida Dr. Fernando Costa, próximo ao Centro de Saúde, centro de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 160/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do Jardim das Acácias: Elvira Zanella, Lauro Lobo, Antônio Campostrini, Ferrúcio Padovan, Padre Francisco Schutter, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 161/2020 ao senhor prefeito municipal, indicando que seja feita a tubulação do canal que atravessa a rua Miguel Bertoldo, na Vila Clementina, e a limpeza da extensão do rio, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Indicação número 162/2020 ao senhor prefeito municipal, indicando que seja realizada uma tubulação entre as residências de número 44 e 54 da rua Augusto Galglitz, na Vila Palmira, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 84, a ementa do requerimento número 84/2020. Requerimento número 84/2020 ao Poder Executivo, por meio do diretor de obras, senhor Paulo Henrique Barbosa, que solicita informações sobre tubulação de esgoto na Vila Palmira, da autoria do vereador Rodrigo Mendes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistirão através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, o requerimento ele visa buscar realmente uma resposta sobre algumas indicações e algumas reivindicações que eu tenho feito nessa casa desde 2017 e até então não foram atendidas. Tenho aí uma indicação de 2019, 2020, que é referente a fazer uma tubulação naquele canal ali da Vila Palmira, que se estende desde a João Batista, Barduque, vai até a João Flórido, passando ali por trás do Verdinho, do Bittencourt, enfim, né? Tem aquela extensão, desde 2007 venho cobrando aqui nessa tribuna, e 2019, 2020 também tem indicação, então quero saber quando é que nós vamos ser atendidos. Além do mais, tem um outro canal que deve ser feito e corrigido, na verdade, que é um canal que atravessa ali a rua Augusto Galglitz, que até já deveria ter feito uma outra tubulação entre os números 44 e 54. Nós já tivemos aqui nessa casa munícipes, né, como o Chuchu, como o Alceu, enfim, né, ali, quando tem muita chuva, tem uns problemas ali que vai também atrás de todas aquelas residências, e esses dois canais precisam ser tubulados, mas como é indicação, e a gente nunca tem a resposta, esse requerimento visa buscar realmente a resposta. Afinal de contas, não é somente esses dois lugares que precisam, né? Tem vários outros lugares, está lá na Clementina, onde eu fiz aí a indicação, que no momento oportuno tinha uma chuva muito forte, um munícipe lá chamado Guilherme, fiz até um vídeo reivindicando lá a tubulação na rua Miguel Bertoldo. Enfim, temos muitos lugares que precisam de tubulação e não é feito. Aí eu fico impressionado quando eu vejo um terreno particular, né, que é até de propriedade de parente da diretora da agricultura, sendo irmão e cunhado, aonde que fazem totalmente tubulação, fazem patrulhamento, colocam um cascalho, deixam totalmente o terreno perfeito para ser vendido, né, porque depois foi colocado à venda,
E aí não tem nenhum interesse público naquele local. Até porque a solicitação ao qual vi algumas documentações, senhor presidente, de fato tem algumas documentações sobre irregularidade. Mas quem iniciou a situação não foi o poder público, para poder colocar o interesse público na frente do interesse privado. Não. Quer dizer, não foi o privado que solicitou. Foi o interesse público, só que ele não utilizou da área. E não utiliza, e não vai utilizar da área. Então, ou seja, ali deveria ter sido solicitado, primeiramente, do particular, afinal de contas, o objetivo era a venda, e não era para utilização do órgão público, né? Para poder estar instalando algum tipo de praça, enfim. Ali fica uma situação, aí eu vejo outra, onde funcionários da nossa própria prefeitura vai até seu sítio, ou o sítio dos seus parentes, e fazem ali totalmente uma infraestrutura levando máquina, caminhão, cascalho, tubo, de um lugar onde fica no município de Cananéia. Então, ou seja, quando se dá interesses que envolvem uma política na articulação, aí a prefeitura faz rapidamente. Agora, quando esses lugares aqui, onde vai beneficiar munícipes, onde em dias de chuva alaga tudo, entra nas casas pela tubulação de sua residência, onde a gente vem cobrando desde 2017, onde o munícipe também em dia de chuva vem reclamando, esses lugares são esquecidos. Agora, lugares como eu citei, de funcionários fazendo serviço particular em outro município, utilizando máquina pública, aí pode, aí ninguém fala nada. Quer dizer, ninguém fala nada até eu ter descoberto, e ter verificado, e ter colocado isso para o Poder Executivo, onde está para abrir um processo administrativo, para poder apurar esses fatos, e também outros fatos que assim lá eu coloquei. Então, enfim, eu só quero que nesse requerimento, dessa vez venha uma resposta positiva, até porque se não vier, eu vou ficar muito chateado, até porque tem muitos interesses particulares que a prefeitura dá muito mais atenção do que os interesses realmente públicos, onde deveria ser executado diversos serviços, e assim não é feito e somos esquecidos. Somente isso. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 84/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do requerimento número 85/2020. Requerimento número 85/2020 ao Poder Executivo, por meio do diretor de saúde, senhor Dorival Reis, que solicita informações sobre o cenário da doença do novo coronavírus Covid-19 no município e a atuação do Departamento de Saúde, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Senhor presidente, essa questão da doença, do novo coronavírus, é uma situação preocupante, não somente para a nossa cidade, mas para a região toda, mas vamos focar aqui no nosso município. Afinal de contas, a gente vê que em determinados momentos tem aumentado muito os casos, e aí, como é de minha preocupação, desde a parte de informativo, tentando aí colocar para a população como é que está a situação, e tentando ajudar em orientações de prevenção, enfim, aqui mais uma vez um requerimento referente ao cenário da doença. Eu faço alguns questionamentos, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Primeiro eu falo o seguinte, se está havendo algum monitoramento dos casos confirmados, e que tipo de monitoramento. Quando o diretor de saúde esteve aqui, o Dorival falou que sempre é monitorado. Só que temos um problema. O monitoramento, ele é feito sim por telefone, mas tive relatos de que somente liga uma vez, depois não liga mais. Porque teve algumas 3, 4 pessoas que falaram comigo que só receberam uma ligação e não receberam mais. Então, eu quero saber realmente o que está acontecendo, para saber de fato se o monitoramento está sendo feito em 100%. E se não, achar uma solução para que isso aconteça. Se não dá para fazer presencial, devido aos fatos, mas por telefone, que não faça somente uma vez, mas que façam sequencial aí nos dias. Aí também eu questionei sobre os testes,
se eles são realizados, né, após os 7 dias ou 14 dias, né, e se tem um outro teste para confirmar se aquela pessoa acabou a doença. Né? Vamos supor, a pessoa é diagnosticada, ela fica lá 14 dias e ela fez um teste. Então eu queria saber se existe um novo teste para saber se realmente finalizou ou não. Né? Também solicitei sobre a estatística da doença no município, não um boletim, mas realmente um planejamento para a diminuição desses casos. Né? A gente sabe que o diretor tem feito algumas lives, mas tem tido mais preocupação em ficar falando sobre prevenção, o que é bom, né? Porque parece que tem muitas pessoas que esquecem da prevenção e é importante, mas nós temos que também ter o planejamento da diminuição das doenças. Também falei sobre a questão, sobre planejamento que envolvia saúde e economia, afinal de contas agora entramos na fase vermelha, uma fase mais crítica, mas eu lembro que quando o prefeito estava pedindo para a secretária do Estado que abrisse o comércio, ele falou que tinha um planejamento e não tinha, ele mentiu, ele tinha um boletim e não um planejamento, e agora eu questiono se ele tem realmente um planejamento que envolve a saúde e a economia. Estou reforçando aqui o pedido. Também solicito as questões da prevenção, utilizando prevenções, né, utilizada para o combate à doença. Quando o diretor estava aqui também, eu até questionei ele se haveria algum plano de preventivo, né, da utilização de algum tipo de medicamento, né, de algum remédio. Afinal de contas, a vacina não existe ainda. Então, ele disse que não. E eu lembro que eu até fiz um exemplo, não que deveria ser usado, mas eu falei para ele assim, sobre a questão da ivermectina. E ele falou que não tem nenhum caso, não tem nenhum plano e que isso o médico que ia ver. Bom, aí eu fiquei surpreso quando eu vi um vídeo do Dorival dizendo que ele recebeu cloroquina do nosso presidente e que estaria utilizando. Mas pera lá, o período do tempo entre o meu questionamento e o recebimento desse remédio da cloroquina foi pequeno. E ele falou que não tinha planejamento. Peraí, agora ele fala que vai ser utilizado porque recebeu uma doação. E se não tivesse recebido? Não tinha planejamento algum preventivo? Peraí, eu não sou da saúde, mas eu sei que tudo tem que ter uma prevenção. Enfim, aqui eu questiono sobre as prevenções utilizadas. E espero que tenha um planejamento também de prevenção. Não somente usar o que recebeu. Porque se não tivesse recebido, bom, pela resposta dele que ele deu nessa tribuna, nós não teríamos nenhuma questão de prevenção. E aí o remédio, eu não tenho o que falar, eu só dei um exemplo que poderia ser utilizado, sim, ou utilizado qualquer outro, baseado na questão científica e na utilização no dia a dia, a questão das experiências de outros médicos e outros tratamentos. E também sobre a questão dos remédios, já falei aqui, né? Mas para que ele fale com fundamentação sobre essa utilização. Então eu espero que esse requerimento venha realmente a resposta a contento, porque é muito importante depois a gente repassar isso para a comunidade, para saber o que de fato está acontecendo, e não somente a gente está assistindo live sobre prevenção. É importante, mas nós temos que ter todos os quesitos para combater essa doença, somente isso. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 85/2020 está aprovado por 8 votos presentes e 1 ausente. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia e havendo tempo regimental, franqueio a palavra para que os senhores vereadores façam uso por até 5 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento todos mais uma vez. Senhor presidente, só para eu ver uma resposta de um requerimento número 72, onde está no expediente do dia, ao qual eu questionei o Poder Executivo, né, a Prefeitura, sobre as atividades internas. Né? E eu até mencionei alguns exemplos e perguntei se iria retornar ou não, né, e qual data, e se não fosse, que justificasse. Aí ele falou, a resposta foi o seguinte, ele falou assim, conforme o nobre vereador citou em seu requerimento, de acordo com o decreto 18, o qual tinha motivado, ele falou, as atividades internas da prefeitura estão suspensas enquanto perdurar a pandemia. Bom, isso eu sei porque eu li o decreto, né, então não precisava ele repetir aqui, afinal de contas eu quero saber quando é que retorna, se retorna ou não, e não repetir as palavras aqui do que a gente já sabe. Vale lembrar que as atividades internas não irão retornar. Agora ele respondeu, falou que não vai retornar.
Enfim, eu fico preocupado porque a prefeitura tem vários serviços que devem ser feitos e são buscados pelos munícipes, e existe uma dificuldade muito grande. Foi falado aqui até mesmo pela líder prefeito que existe aí uma manobra, vamos supor, né, que para ser utilizada a questão de e-mail, solicitar isso, solicitar aquilo, falou sobre projeto, mas ainda tem muitos munícipes que recorrem a mim dizendo que estão com um problema em solicitar algum tipo de serviço ou apresentar projeto da área civil. Ainda temos esse problema. Então, aqui ele disse que não vai. Mas, pensa só, o Poder Judiciário, o Tribunal, enfim, as comarcas, elas estão trabalhando. O que foi suspenso são os processos físicos. Tanto é que eu vi uma circular, né, do Poder Judiciário, onde eles só suspenderam todos os prazos e todos os trabalhos físicos, mas não os que são online, né, digamos assim. Então, ou seja, se tem muitos processos que estão trabalhando, muitas questões que são tratadas no Poder Judiciário, enfim, por que no Poder Executivo não pode? Né? Tem capacidade? Tem condições? Tem condições. É claro que tem alguns trabalhos que devem ser até mesmo suspensos, mas outros existem condições. E aí eu fico preocupado, porque na nossa prefeitura, né, no Poder Executivo, tem vários processos administrativos rodando lá. Tem processo administrativo contra a diretora jurídico, que foi a pedido do Ministério Público e está parado. Tem pedido de processo administrativo que funcionário da saúde, né, acabou disponibilizando informações que é contra o diretor de saúde. Tem processo administrativo contra um dos encarregados da garagem, que é o Batista. Enfim, temos várias condições que dá para tramitar na prefeitura, mas eles disseram que não irá retornar. Eu sei que o decreto ele foi até dia 10, né? E tudo vai ser parado, e eu ainda acredito que o governo vai estender muito mais essa quarentena. E aí, vendo essa resposta negativa, vejo que a prefeitura não vai trabalhar, pelo menos nas questões internas, não vai trabalhar, não vai deixar nada tramitando legalmente, digo isso via decreto, porque fazer esquema, fazer um jeitinho brasileiro em questões de e-mail, bate na porta, não pode ter isso. Tem que ter o procedimento legal, tem que estar no decreto. O decreto tem que informar o procedimento para ficar tudo legalizado e tudo correto. Afinal de contas, não é todo mundo que tem o jeitinho brasileiro ou tem um contato para bater lá na porta e resolver os problemas. Agora, se o trâmite de todos os trabalhos internos tem o procedimento, já é publicado no site, já é publicado em outro meio de comunicação e todo mundo sabe como proceder, aí é legal. Acontece que nós não temos isso. E o jeitinho brasileiro também não é divulgado da mesma forma. Agora, o que se colocou aqui foi realmente dizendo que não irá retornar às atividades internas. É preocupante isso, porque vamos viver de jeitinho brasileiro, e isso não é legal, né? Então eu espero que depois dessa fala, eu sei que tem pessoas da prefeitura que assistem, que busquem uma solução para que os trabalhos internos da prefeitura, assim como diversos trabalhos de outros poderes, estão normalmente funcionando, né? Pelo menos aí mais de 80%, e eu espero que também a prefeitura faça o mesmo. Afinal de contas, os munícipes precisam, todos nós precisamos, é somente isso. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das conclusões dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 22/2020, e da Comissão de Finanças e Orçamento, número 10/2020, referentes ao projeto de lei do Legislativo, número 10/2020, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito para a legislatura de 2021 a 2024, de autoria da mesa diretora. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 22/2020. Antes exposto quanto ao aspecto que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade ou juridicidade e boa técnica legislativa, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 1 de julho de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente. Conclusão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 10/2020,
antes exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela regularidade da proposta diante da existência de alteração da despesa pública, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 8 de julho de 2020. Assinam os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Eliel Copp, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de lei do Legislativo número 10/2020 está em única discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Senhor presidente, eu só queria fazer uns destaques nesse projeto que trata aí do subsídio do prefeito e do vice-prefeito, que quando eu era da comissão, que agora não faço mais parte de nenhuma das comissões, no dia 1º de julho teve a sessão da CCJR, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao qual eu não fiz presente. Vale ressaltar que nesse dia o funcionário dessa casa, a pedidos do próprio presidente da comissão, que é o Milton Ticaca, me informou que não haveria essa sessão no determinado horário, que é o horário onde a gente ia tratar desse assunto, né, às 16h30. Depois ele falou que teria sim, às 16h30. Primeiro ele falou que talvez ele ia cancelar, e depois falou que seria às 18h30 e pediu, e o Milton Ticaca pediu para o nosso servidor me informar que seria às 18h30. Então eu cheguei nessa casa, nas comissões, às 18h30, e já havia ocorrido essa sessão. Então, ou seja, o presidente, que é o Milton Ticaca, e o relator, que é o Arnaldo Lourenço, fizeram a reunião às 18 horas, emitiram o parecer, né, exararam o parecer, quer dizer, o relatório, que depois com a assinatura virou o parecer, e assim aprovaram na comissão o parecer da CCJR. Porém, vejo que foi um vício, afinal de contas eu não estava presente, por conta do próprio presidente, que não informou da forma correta e ainda assim insistiu em fazer a reunião na data certa. E aí o mesmo falou assim, mas você não sabe que o nosso horário é 6h30, enfim, quando não tem a CFO, bom, afinal de contas, se o próprio presidente da CFO, da CCJR, que é o Milton Ticaca, não tem palavra, então eu não sei em quem acreditar nessa casa, porque ele é o presidente, e se ele falou que haveria a reunião às 18h30, creio eu que a palavra tem que permanecer. Afinal de contas, um homem sem palavra não é homem, né? Então, ou seja, não aconteceu essa aqui, aconteceu às 18 horas, não estive presente. Bom, acabou sendo remetido isso para a CFO, né? E aí sim, eu participei e já deixei até, né, escrito, como eu sempre escrevia, o seguinte: vale ressaltar que o despacho da CCJR foi realizado para o CFO sem o conhecimento deste membro, sendo assim, o relator da CCJR exerou seu voto, tornando ele em parecer sem a participação do membro da CCJR, tornando possível vício no processo legislativo. Ou seja, eu deveria estar presente, mesmo que eu fosse contra o relatório, eu deveria estar presente, não estava. Hoje está sendo aprovado, né, certamente, quer dizer, está sendo colocado para discussão e votação esse projeto legislativo, que é do subsídio do prefeito e do vice-prefeito. Bom, por haver, o meu entendimento, ter vício no processo legislativo, uma vez que eu não estava presente, que eu não sei se é falta de responsabilidade, né, ou se foi na pura maldade de não chamar mesmo, ou tentar fazer uma artimanha para não convidar, porque se não foi nada disso, foi realmente uma pessoa que não tem condições de estar conduzindo a presidência da CCJR, uma vez que fala uma coisa e faz outra e deixa o membro de fora. Então, quero deixar aqui claro que não vou nem votar contra e não vou votar a favor, porque mesmo eu entendendo, esse processo ele vai passar, né? Ele vai passar, mas talvez até vote contra, porque o erro ele existe uma vez que eu fiquei fora, somente isso. Projeto de lei do Legislativo número 10/2020 continua em única discussão. O projeto de lei do Legislativo número 10/2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei do Legislativo número 10/2020. Comunica aos
senhores vereadores que no ato da votação não precisa se dirigir até a tribuna. Vereador Arnaldo Lourenço. Não precisa, vereador. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei do Legislativo número 10/2020 está aprovado por 8 votos a favor e 1 contrário, em única votação nominal. Dando início à parte da explicação pessoal, franqueio a palavra aos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal por até 5 minutos cada um, conforme o artigo 159 do Regimento Interno. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, ao público que nos assiste pela internet. Essa semana aqui, eu venho agradecer as emendas destinadas ao nosso município, do deputado Ricardo Madalena, uma emenda de R$130 mil, e já conversado com o prefeito a respeito disso. Esses recursos serão utilizados para a construção de 2 praças, uma praça na Vila São João, outra praça no bairro Angatuba. Essa emenda, divido com o professor Paulo também, a conquista. Já tem aí um vídeo nosso circulando a respeito desse assunto. Também quero agradecer ao deputado Ricardo Madalena por uma emenda também de R$150 mil para a aplicação na compra de uma van para transporte de pacientes na área de saúde. Também aqui, só estamos aguardando os detalhes finais para uma emenda de R$75 mil da deputada Damares Moura, que será utilizado para infraestrutura. Essa emenda já vinha sendo trabalhada e acabou demorando um pouco para sair, teve uma alteração de objeto, mas está para ser confirmado aí já até amanhã, e logo divulgaremos onde ela será aplicada, provavelmente na Vila São João, para o término da rua José Zezília, onde o asfalto começou e não terminou, para chegar até a frente da igreja ali e atender melhor a comunidade. Divido essa emenda também ao professor Paulo, junto com a Damares Moura, que é deputada estadual pelo PSDB. Essa semana tenho lives, como sempre, na terça e na sexta-feira. Na terça-feira, sempre levando informações importantes, e na sexta-feira destinando a artistas, e principalmente de Pariqueraçu e do Vale do Ribeira. Já fizemos com o Mike Júnior, contando a sua história de vida, falando sobre o seu talento, tocando ao vivo, o Fulvio Oliveira, a Camila Lisboa, Helder Alves e Lucas Bom, do bairro Conchal, muito bom, com sanfona ao vivo. Essa semana teremos música MPB, Neto Pio, da Ilha Comprida, de Guape, um MPB muito bom, tocando ao vivo também. Na próxima semana será a primeira com dança, Rony que Quebra participando. Enfim,
E estamos aí, trabalhando, correndo atrás de recursos, as coisas estão acontecendo e eu tenho a agradecer aos deputados, ao apoio, à população aí que está sofrendo tanto com essa pandemia e nós estamos trabalhando para buscar soluções e tentar juntos amenizar essa crise no nosso município, né, que é uma crise mundial, e o sofrimento da população. E estamos aqui na iminência de anunciar, mas sempre é bom, ainda que 99% esteja pronto, uma grande conquista para a saúde de Pariquera e para o Vale do Ribeira. E vamos aguardar e com a força daqueles que estão trabalhando por isso e com a ajuda de Deus, em breve tem uma notícia extraordinária aqui para todos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Bom, também quero aqui, já que o nobre vereador está falando sobre a emenda, também vou agradecer aqui a deputada Rosana Vale, que acabou destinando aí para o nosso hospital R$200 mil para custeio do Covid-19 e mais R$400 mil para equipamentos no hospital. Existe uma preocupação muito grande, então a deputada Rosana Vale, que é do PSB, do meu partido, acabou direcionando aí esses dois recursos, um total de R$600 mil para a cidade. Queria também dizer que até fiquei surpreso hoje, senhor presidente, e conversei com Vossa Excelência no sábado, né? O qual o senhor falou que estava vendo com a mesa, com relação à atividade de hoje. Eu até acreditava que hoje não teria sessão, por conta do decreto municipal, por conta também do plano São Paulo, que colocou em fase vermelha, onde todo mundo já se programou para não ter atividade a partir dessa semana, e nós não nos programamos e estamos tendo sessão. Hoje também acabei colocando um ofício para Vossa Excelência, então acredito que o senhor teve a reunião com a mesa e já discutiram o teor do objeto ao qual foi protocolar nessa casa, para que as nossas sessões sejam online, e o senhor já informou que possivelmente utilizaremos aí um aplicativo para fazer nossas sessões, acredito que também reuniões, enfim. Também também é muito importante, senhor presidente, que a mesa deixe bem claro, já que vai colocar uma portaria, os efeitos da portaria real. Porque o que acontece? Nós tivemos uma portaria número 12, e foi objeto de vários questionamentos, e eu questionei de novo, e responderam de uma forma a qual eu não tinha questionado, e tive que questionar novamente. Eu falo isso porque o próprio diretor dessa casa, o próprio procurador dessa casa, o doutor Ivan, em um parecer que foi solicitado referente a essa comissão, ele disse em uma parte o seguinte, que sobre a legitimidade do esclarecimento da abrangência, né, dos efeitos daquela portaria, num determinado ponto fala, justamente por isso, qualquer autoridade precisa municiar-se previamente de conhecimentos específicos e imprescindíveis à adequação daquelas à lei. Ou seja, tem que ter conhecimento para poder até falar sobre a abrangência. Isso foi direcionado a Vossa Excelência. No sentido estrito, e também com relação às necessidades da administração pública. E por que não dizer em razão dos efeitos que se pretende atingir em face de terceiros e dos próprios membros e servidores do Poder Legislativo? Bom, basicamente o nosso procurador disse que o senhor não tem nenhum conhecimento até mesmo para falar sobre essa questão, sendo que o senhor que tinha legitimidade para fazer o esclarecimento da abrangência e assim não fez. Então eu peço que a próxima portaria que vier ser colocada nessa casa seja realmente explicada a abrangência dela, em tudo. Não basta somente colocar uma portaria e depois responder para quem for questionar que é algo para isso ou para aquilo, fugindo do questionamento. Porque eu coloquei nessa casa um ofício e a mesa diretora fugiu do questionamento real do que foi perguntado no ofício. Protocolei novamente e espero que a mesa veja novamente e realmente responda o que eu questionei. E não fuja. Afinal de contas, o requerimento não visa buscar nenhum tipo de defesa. O questionamento visa saber a abrangência de uma portaria. E essa mesma que for colocada, espero que Vossa Excelência tenha esse cuidado de nos informar os efeitos e a abrangência real da portaria que a mesa for colocar. Sobre a questão do projeto do subsídio,
Como eu falei, votei contra, até falei que ia me abster, mas acabei votando contra por entender que existia o vício. E por esse motivo, né, por motivos desses que faziam de qualquer jeito na comissão, que eu pedi a saída das duas comissões. E não da forma como Vossa Excelência falou, que eu saí por ter visto algum tipo de vício num determinado assunto, e não foi. Eu saí por causa desses mandos e desmandos da própria comissão, e também a forma de não saber lidar em conduzir a própria comissão. E um dos fatos foram esse, e outros mais até que já teve naquela comissão, agressão, onde eu coloquei aqui, e nenhum dos agressores contraporam, né, o que eu falei, não falaram nem contra, nem a favor, ou seja, quem cala consente. Então, eu espero que tudo que eu colocar aqui seja realmente falado o que está escrito, e não criado da forma que, infelizmente, Vossa Excelência tem criado, às vezes, em suas respostas. Somente isso. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Cumprimento a mesa, demais colegas vereadores e o público que nos assiste através da rede social. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero colocar aqui algumas situações relacionadas à questão da estrada. Então, assim, a gente vê que tivemos a chuva aí na última semana, e ali, bem a cerca de uns 30 metros do viaduto da Rede Grau Petropem, Conchal 2, há um montante enorme de fresa, né? Lá nas proximidades também do seu Adriano, entrada do Laranjeirinha, também há fresa. Então eu venho aqui encarecidamente, quero até pedir para a vereadora Érica, né, que é a líder do prefeito, para que dê uma força nesse sentido, para que aquela fresa seja usada no bairro Conchal 2 e também possivelmente no bairro Conchal 1. É a sugestão desse vereador. Ali está bem próximo, né, evitará gastos com combustível de basculante trazendo para a cidade ou levando para outro lugar, né, o tempo que perde, né, então ali está bem próximo. Então, eu venho aqui encarecidamente, tá, vereadora Érica, pedir ao Poder Executivo para que olhe com muito carinho pelo bairro Conchal 2, pelo bairro Conchal 1, e que use aquela fresa que está ali, bem nas proximidades desses dois bairros. Tenho também, quero também pedir aqui, para que seja feito, né, o patrulhamento, também, né, o cascalhamento ali da estrada principal do Senador Dantas Boa Vista, né, até a Barra Jacopiranga, que a gente sabe que a máquina passa, mas infelizmente chove, os buracos voltam. Então a população está pedindo para que seja olhada com carinho. E daí, é claro, após a entrada da escola do Senador Dantas, a primeira entrada direita da casa do senhor Dito Assunção, o qual a família sempre, né, pergunta, pede para que seja dado um trato naquele trecho de estrada. Eu também quero colocar aqui para que o Executivo olhe com carinho lá na estrada do Dito Assunção, no Senador Dantas. Atrás ali do ex-prefeito Zilda, ali na Laranjeirinha, estrada dos Machado e dos Brito. Estive passando por lá e vi que também há necessidade de fazer um patrulhamento, jogar umas pedras nos locais, sempre frisando uma coisa, é importante que se olhe com carinho nesses trechos. Às vezes dois trechos, aliás, um ou dois lugares dentro de um determinado trecho de estrada, mas que acaba prejudicando, né, o todo. Então, que o Executivo também olhe por esses trechos de estrada. Atrás do postinho de saúde do Angatuba até a Vilinha, e o trechinho que vai da principal Senador Dantas até a escola do Angatuba, até a padaria ali, né? Também não foi feito patrulhamento. Bairro Alto, lembrando que aquele trecho lá que vai da escola do Senador Dantas também até o Bairro Alto, é um trecho que muitas vezes deixa-se de passar a máquina ali, é um trecho bastante usado.
um trecho bastante usado. A gente sabe que ali, né, caminhões de banana, o qual geram, né, trazem imposto para o município também, lucro para o município, e muitas vezes não tem um olhar carinhoso nesses trechos. Então, fica aqui o meu pedido de atenção por esses trechos de estrada. E, mais uma vez, reforço aqui que aquela fresa que está às margens da rodovia, bem nas proximidades do Petropenha, ali, do viaduto, seja usado no Conchal 1, no Conchal 2. Fazer um trabalho bacana, um trabalho bom. A gente sabe que a Alameda, Petropenhas do Conchal ali sempre precisa desse carinho. E, por último, quero reforçar aqui o agradecimento do professor Sérgio Schmidt, ao deputado Ricardo Madalena, pela emenda de 130 mil, a qual será destinada a pracinha do Angatuba e da São João, vereador professor Sérgio também, sempre junto aí, e ajudando na busca dessa emenda. E a deputada Damares, o qual o próprio vereador disse, 75 mil para infraestrutura, o qual possivelmente possa ser utilizado ali na São João, na rua da Igreja Católica. Senhor presidente, só um segundinho. Agradecer também ao deputado Ricardo Madalena pelos 150 mil que será destinado à van, a van para a saúde. Então é isso daí, sempre lembrando, professor Sérgio, que a gente está aí junto para buscar recursos também para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Milton Ticaca. Pedir ao vereador Rodrigo desligar a lâmpada. Senhor presidente, nobres colegas e o público que nos assiste via internet. Bom, primeiramente quero agradecer aqui ao deputado André do Prado, ao deputado Márcio Alvino, pela emenda aí que concedeu ao meu pedido de 350 mil reais, com mais uma contrapartida da prefeitura, que está sendo lá usado na rua Olegário Machado, na Vila São João. Inclusive passei lá, a Vila São João está ficando muito bonita, o morro já está tudo com as guias, a José Olegário Machado também está com a guia. Também tive aqui boas notícias sobre a iluminação lá do campo do senador Dantas e da Clementina. Está próximo já a ser concluído, começarem a fazer o serviço. Também quero aqui agradecer aqui o trabalho e reforçando aí o pedido do vereador. Eu também estive com o prefeito essa semana passada, conversando com ele. Até questionei sobre as fresas, mas me parece que não é só chegar lá com o caminhão da prefeitura e pegar. Foi emitida já a documentação para estar pegando, que também acho que não é só a prefeitura de Pariquera que pega a fresa, acho que outros municípios também pegam. Questionei também até a entrada do motel ali também, que está um buraco ruim, que atrapalha a entrada dos munícipes que moram ali no Conchal 1 ali. E questionei por que não está usando esse material lá também, porque a gente anda nas estradas e vê que realmente precisa dar mais. Conforme vem as chuvas, faz muito aquelas costeletas, mas eu acho que nessa administração, o tanto de estrada de zona rural que tem boas, eu acho que fica difícil a gente também estar cobrando toda hora. Lógico que todo mundo quer que fique igual um asfalto, porque a gente anda por aí, eu sei que as estradas estão boas. A gente, se quiser, anda até 60, 70 por hora nessas estradas aí. Eu acho que o tanto de estrada que foi feito, arrumado, inclusive esse patrulhamento aqui, que foi feito aqui na estrada Senador Dantas, que qualquer chuvinha enchia, agora está uma altura imensa lá, com tubulação feita. A gente passa por ali, parece até outro município. E às vezes você chega numa cidade aí de outro município, o asfalto só buraco, não dá nem para você passar. Pelo menos aqui na nossa cidade, as estradas da zona rural estão sendo bem cuidadas. Agora, tem também aquele trecho no Angatuba, hoje mesmo passei lá, pega da padaria até o seu Adriano, também pedi para o prefeito, tive uma conversa para poder estar fazendo esse patrulhamento, cascalhamento, que ali mora o Éder, mora a Tatiana, mora inclusive o vereador Paulo também, tem ali o Mail, então é de grande importância que sempre esteja patrolando e fazendo ali para os munícipes pedestres andarem satisfeitos. Também aqui,
falando sobre o projeto do subsídio do legislativo aqui, que foi para o prefeito e vice-prefeito. Bom, na verdade eu sou presidente da comissão, mas ninguém aqui, todo mundo tem sua obrigação de saber se eu cumpri seu horário, né? Então eu não sou obrigado a falar, já desde uma vez que tem um trato confirmado aqui nessa casa do horário, não tem por que eu ficar falando para ninguém, porque ninguém é criança, todo mundo tem sua responsabilidade. E aquele sem caráter, cara de pau, sem vergonha e sem palavra, é a Vossa Excelência, tá? Que só dá risada e até agora não trouxe uma bala para esse município, tá? Então, eu tive educação de berço. Se o senhor não teve, o meu nome não é lixo para andar na boca de qualquer um. Só isso. Uma boa noite, senhor presidente, e é só isso. Com a palavra a vereadora Érica Sumoyama. Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa, nobres colegas, o público que nos assiste pela internet. Bom, primeiramente, eu até achei que ia ter, mas não teve. Eu gostaria de aqui expressar os meus sentimentos, né, é que a gente só conhece pelo apelido, né? Ao senhor Cristiano Antônio Martins, o nosso querido cabeção, que se foi essa semana. Isso causou uma tristeza, eu acho que na cidade toda, uma pessoa muito benquista, uma pessoa que só fazia o bem. Assim, a gente nunca ouviu falar nada que denegrisse a imagem do cabeção, né? Então, fica aqui os meus sinceros sentimentos à sua esposa, a Leodete, a Jéssica e a nossa colega de trabalho, a Vanessa, né? Que eu sei que nesse momento eles estão sentindo muito. E eu espero que em Deus possa confortar o coração delas, que elas possam prosseguir. E tenho absoluta certeza que elas só têm boas lembranças, né, desse pai de família, desse esposo, né? E também vai nos fazer muita falta, com certeza. Tá? Então fica aqui meus sentimentos à família. Bom, a respeito dos serviços da prefeitura, eu venho aqui falar porque, além de eu estar como vereadora, eu sou funcionária pública também. Algumas coisas que estão acontecendo e algumas coisas que já estão em execução, já quase terminando, são os serviços que a prefeitura está fazendo. Então, essa semana eu dei uma levantada lá nos processos, né? Então, tem aqui a pavimentação da Jules Rimet e parte da José de Oliveira, na Vila Dolarina. Pavimentação no Olegário Machado e parte da rua Fernando Clemente Zanella. Pavimentação na José Schwangart, pavimentação na João Flórido. Execução de obra e passeio público na calçada na Avenida Cílio Zanella. Instalação e fornecimento de unidade sanitária individual no bairro Conchal e em outros bairros também. Eu não me lembro, não recordo dos outros bairros. Galerias em aduelas e concreto pré-moldado em diversos bairros. Sistema de iluminação nos campos, como o meu colega de Caca já falou. Senador e Vila Clementina, né? Essa semana também vai ser firmado o contrato de iluminação pública em diversas ruas do município. Então, assim, logicamente, existem muitas outras coisas a serem feitas, mas eu quero deixar claro aqui que a equipe está trabalhando, os funcionários estão lá trabalhando internamente. Alguns serviços precisam ser aprimorados, sim. Lógico, a gente sempre busca melhoria. Se a gente estaciona, as coisas não se concretizam, não vão para frente, né? A gente sempre tem que ter um desafio. E eu gostaria de dizer que os serviços em si, a cobrança da população tem que existir. Eu acredito também que os que cobram, a oposição tem que cobrar mesmo, porque isso leva ao único fim, que é melhorar a cidade, melhorar as condições de vida da população, e toda crítica que for construtiva, tiver solução, tiver ajuda, sempre será bem-vinda.
quando todos pensarem no todo, né, nas pessoas realmente, não pensar em si, não usar aqui a palavra para dizer que quer isso, quer aquilo, que está com o povo e no fim só olha para o próprio umbigo, isso é feio, gente. Isso é muito feio. Então, deixo aqui claro, quem tiver curiosidade de saber mais, pode ligar na prefeitura, pode pedir vista, né, tem os prazos lá, mas são documentos públicos. Tem o site da prefeitura, onde todas as pessoas têm acesso para olhar, né? Então, eu gostaria de deixar isso claro. Sempre vai existir coisas para fazer, mas eu acredito que quem olha a administração e vê que ela está trabalhando, os serviços que estão sendo feitos não estão tão descontentes, mesmo tendo em vista alguns serviços que ainda faltam ser prestados. Lógico, o município sempre vai ter coisas para se fazer, para realizar, pessoas descontentes, todas as ruas não são pavimentadas, né? Existe um buraco, existe uma falta de pintura de faixa, uma falta de esgoto, enfim. Mas eu acredito que a administração está de parabéns. Também gostaria de dizer aqui que o ex-vereador, né, o Dorival, está fazendo um ótimo trabalho. Posso continuar? E eu creio que a equipe da saúde está de parabéns, independente de tudo. Eu vejo o esforço, porque eu convivo com eles diariamente, e eu sei o esforço que toda a equipe de saúde está fazendo com relação a esse combate a esse coronavírus, Covid-19. Obrigada, senhor. Cumprimento a mesa, os demais vereadores, aqueles que nos assistem pela internet. É importante falar aqui também que não só que a prefeitura está de parabéns, mas sim a Câmara Municipal também, porque cada recurso destinado passou por esta casa e assim votado pelos membros, pelos vereadores. Então é importante trazer ao conhecimento da população a atuação da Câmara nessa questão. Também é importante esclarecer a população a questão dos recursos conseguidos por vereadores. Cada recurso conseguido por esses vereadores aqui desta casa traz uma economia à Prefeitura Municipal. Quando a gente traz um recurso à saúde, a Prefeitura economiza e pode investir em infraestrutura. Então é importante falar da atuação dos vereadores, sim. Quando a gente fala em estrada, a gente é cobrado diariamente. Eu não moro na zona rural, mas tenho conhecimento amplo dos moradores e sou cobrado diariamente. Quando começa a estrada esburacar, a gente tem que cobrar, para que a prefeitura possa assim cumprir a sua parte e trazer o conforto aos moradores. Quero parabenizar aí os funcionários da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os agentes comunitários, dentre outros funcionários desta prefeitura que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia e contribuindo com a população. Também quero parabenizar todos aqueles profissionais da saúde que trabalham no Consaúde e enfrentam uma verdadeira batalha dia e noite naquele hospital. Então fica aqui os meus parabéns a cada um deles e que Deus o abençoe sempre. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.